Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre sistema imunológico, medo e campo energético. E aí vocês podem estar se perguntando assim, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, né, o que que uma coisa tem a ver com a outra e tem tudo a ver. E aí vocês vão entender um pouquinho do que a gente passou em 2020 na nossa pandemia, que o pessoal estava com muito medo e por isso as pessoas estavam adoecendo com mais facilidade. Então, para a gente ter um sistema imunológico competente, a gente precisa estar com vibrando numa frequência alta. Não sei se vocês já ouviram falar da escala de Hawkins, que é a escala de consciência de Hawkins. Que aí ele foi, né? Ele foi. Só deixa eu tirar aqui. Ele foi, fez uma tabela de qual é a frequência que cada sentimento vibra. Então, começando lá embaixo com a vergonha, que vibra muito baixo. Então, uma pessoa muito envergonhada está vibrando numa frequência baixíssima. Quem sente culpa também, daí apatia, tristeza. A gente começa a melhorar a nossa frequência e começa a entrar numa frequência ideal, né? Ou próxima ao ideal quando a gente chega aqui na frequência da coragem, que é 200 Hz. E a nossa questão aqui é o medo. O medo, ele tá metade dessa frequência, ele tá vibrando em 100 Hz. Ou seja, quem tem medo está abrindo uma porta deste tamanho para entrar tudo que é doença. Por quê? Porque baixamos nosso campo energético, nosso sistema imunológico vai lá para o pé e fica muito fácil da gente ficar doente. Então, quando a gente consegue entrar na frequência da coragem de 200 Hz, a gente consegue promover saúde de forma mais fácil, sentir bem-estar, ter uma qualidade de sono, tudo melhora. Então, por isso que é tão importante a gente sempre pensar que as emoções, elas, na verdade, elas vão dar o suporte que o nosso corpo e o nosso sistema, né, todo fisiológico precisa para tá fluindo bem, para a gente estar com saúde. Então, por isso a gente consegue, com as essências florais que vão atuar no nosso campo emocional, acessar o nosso campo físico, né? Nosso corpo físico. Então, é por isso. Tem, assim, ó, eu recebo muitas críticas de alguns terapeutas dizendo assim: ai, tu não pode ficar falando que floral vai trabalhar no corpo físico porque ele atua no campo emocional. Sim, mas nós somos a mesma coisa. Nós somos seres humanos que vibramos, nós temos uma frequência vibratória, nós somos feitos de energia e não adianta a gente negar isso. Se não fôssemos feitos de energia, não existiria um eletrocardiograma para medir a frequência do coração, não existiria eletrograma para fazer do cérebro. Então, a gente é energia. E por isso que quando a gente trabalha com o campo energético dos florais no nosso emocional, a gente vai acessar o nosso corpo. Porque, na verdade, sintoma, gente. É o corpo nos mostrando assim, ó, esfregando na nossa cara. Olha aqui, ó, presta atenção para isso aqui. Tu não tá prestando atenção no que tu tá pensando no teu emocional. Então, a gente precisa começar a entender e perceber o que que o nosso corpo está nos trazendo de mensagem. Quando a gente consegue entender isso, fica tudo muito mais fácil da gente conseguir resolver. E por isso que eu digo, os florais eles atuam sim no nosso corpo físico, através da regulação do nosso emocional. Então vamos ver como é que funciona nessa questão. Vamos lá, a pessoa está com medo. O cérebro dessa pessoa vai acionar o modo sobrevivência, né? A gente vive naquele lutar ou fugir. Então, que é o modo sobrevivência. Então a pessoa tem um medo, manda um sinal para nossa amígdala, que vai liberar adrenalina e cortisol, que vai causar as reações no corpo. Quando a gente tem medo, então a gente tem os batimentos acelerados, nosso corpo fica tenso, daí as pessoas acabam tendo dores por todo o corpo. Acaba que a pessoa fica sempre em vigilância, então a qualidade do sono fica péssima, a respiração encurtada,
e respiração encurtada, a questão do oxigênio também fica diferenciado, né? A pessoa fica mais, como é que a gente vai dizer, mais nervosinha e a gente tem um gasto de energia muito grande. Então, assim, pessoas que estão sempre no cortisol e assim, e outros hormônios de estresse, elas começam a bagunçar todo o organismo. Não sobra nada inteiro. E aí a pessoa começa a adoecer. Aí não tem Cristo que resolva, né? Então a gente tem que ir lá na causa de tudo isso, que é o medo. Então vamos lá, o cortisol começa a segurar o nosso sistema imunológico. Ele faz com que a gente, né, não consiga ter uma eficiência imunológica como a gente deveria ter. Então, o cortisol vai ajudar a controlar as inflamações exageradas, por isso que quando a gente tem uma inflamação, a gente toma os corticoides. Mas também quando a gente fica muito tempo com cortisol alto, o que que acontece? A gente também pode ter uma diminuição, né, do nossa resposta imune. E aí, o que que acontece? Vai atacar o nosso efeito, né, imunológico, as nossas defesas. Então, a gente vai ter respostas do nosso organismo muito menos eficientes do que se a gente tivesse tranquilo. Então, o nosso organismo pensa assim, ó, e agora então assim, ó, eu tô em estresse, eu tô no modo sobrevivência, agora não é hora de eu reparar, não é hora de digerir, não é hora de regenerar, nem defender com calma. Agora eu tenho que sobreviver. Então, ele mobiliza as forças dele para sobrevivência. E aí é aquela pessoa que vive, né? Ela tem medo, ela vive com ansiedade, com estresse, com tudo que tem direito. Aí aparecem as síndromes do pânico, que aliás foi o que eu mais tratei em pandemia. Era assim, ó, 7, 8 atendimentos por dia. Olha, eu tava quase no copia e cola. Porque era uma. Porque cada pessoa é uma pessoa, mas se não era copia e cola, porque era sempre a mesma queixa, sempre a mesma queixa. Então, cortisol alto, a gente fica com defesa menos eficiente. A gente começa a ter um estresse crônico, né, que vai começar a afetar células importantes da imunidade. A gente vai ter menos linfócito, vai ficar mais vulnerável a todos os tipos de doença. Aqui entram as gripes, os resfriados. Essa época de outono e inverno, a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico muito blindado. Agora, eu quis falar sobre esse assunto por quê? Porque a gente está ouvindo muito falar dessa gripe nova que está acometendo vários idosos e levando para o hospital. Então, como que a gente trataria uma pessoa idosa hoje que chegasse no nosso consultório para prevenir uma gripe, um resfriado, trabalhando os medos que essa pessoa pode vir a ter? Então, esse olhar que o terapeuta precisa ter. Como é que eu posso fazer para prevenir? Ah, Jana, mas e se a pessoa já está resfriada, já está gripada? Nós temos que olhar também para essências que vão aumentar a frequência dessa pessoa e que vão promover, né, o aumento desse sistema imunológico. E com certeza a gente vai usar também essências para medo. Então, quando essa resposta fica prejudicada, a pessoa pode ficar mais vulnerável a resfriados, herpes, infecções recorrentes ou demora na recuperação. O estresse crônico pode afetar células importantes da imunidade, como linfócitos, que participam da defesa contra vírus e infecções. Aí eu peguei um material que falava da Cleveland Clinic, que falava que esse estresse prolongado, né, podia reduzir os linfócitos e aumentar a suscetibilidade a vírus comuns. Ou seja, uma pessoa que daqui a pouco é super saudável, quando a gente vê, ela tá pegando tudo que é resfriado, tudo que é gripe, tudo que passa perto, ela pega. Aí a pessoa chega pra gente, eu era super saudável e tal. Começa a investigar quais os medos dessa pessoa. Gente, e às vezes a pessoa não tem consciência que ela tem medo. Mas quando a gente começa a mostrar isso pra ela, ela começa, é verdade, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Mas talvez ela não nominasse isso como um medo. Aí nosso corpo fica inflamado e não necessariamente mais protegido. Então, o que que acontece? Quando a gente tem um medo crônico, duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, né? A gente baixar a eficiência do, do nosso sistema imunológico e
E a gente tem uma inflamação persistente de baixo grau. A inflamação é o nosso corpo tentando nos blindar, nos proteger. Mas acontece que, se isso é prolongado, ela não consegue proteger por muito tempo e a gente acaba adoecendo. E o medo, ele vai acabar, como a gente viu lá no início, também prejudicando o sono. Por quê? Porque a pessoa fica em vigília, porque ela tá tensa, ela tá em modo sobrevivência. Vai atrapalhar a questão da digestão. Se eu tenho uma digestão complicada, eu não vou absorver os nutrientes que eu preciso, né? E logo a gente vai ter uma péssima recuperação, porque como é que um organismo se recupera? Através de sono e de alimento. Se a gente está com os dois prejudicados, ralados estamos, né? Porque aí fica complicada a coisa. E eu diria assim, ó, dentre todos os pilares de saúde, o sono é um dos mais importantes. Porque se tu se alimentar mal, tu tem um prejuízo? Tem. Mas se tu dormiu mal, o prejuízo é muito maior do que o alimento errado. Então, pessoas que dormem pouco ou não têm um sono reparador, que entra em todas as fases do sono, elas têm muita dificuldade em ter uma saúde blindada. O sistema imunológico delas não consegue ser eficiente de jeito nenhum. Então, o sistema imunológico não depende só de células de defesa, né? Ele depende do estado geral do corpo. Então, quando a pessoa vive com medo, é comum ter sono mais leve ou sono interrompido, respiração curta, tensão muscular, uma pior digestão, compulsão ou perda de apetite, cansaço mental e maior dificuldade de relaxar. Então a gente sempre tem que olhar para isso. Então, assim, numa consulta de floral, eu sempre vou perguntar para a pessoa como é que tá o sono dela, se é reparador, se não é reparador, se o intestino está funcionando, se ela sente peso no estômago. Então, tudo isso são perguntas que vão me direcionar para eu entender o que que aquela pessoa está somatizando. Então, através da informação do corpo, que é fofoqueiro, né? Algumas de vocês já devem ter ouvido eu falar essa frase, a gente entende o emocional que não tá bem resolvido ali por trás. E normalmente, assim, ó, eu diria pra vocês que 90 e sei lá, 97, eu diria, das pessoas elas têm algum tipo de medo. É muito difícil pegar uma pessoa que não tem medo. Até hoje, assim, ó, no meu consultório, eu acho que eu nunca peguei ninguém que disse assim, não, eu não tenho medo de nada. Tô aqui, ó, de peito aberto. Não, não existe isso. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. O sono ruim, por exemplo, então, reduz a capacidade de reparação do organismo. A digestão alterada também vai impactar a imunidade, já que uma parte importante da defesa do corpo se relaciona com o intestino. E, né, o intestino é onde a gente tem a absorção dos alimentos, né, dos nutrientes. Então, é realmente muito importante a gente ter uma qualidade tanto de sono quanto de digestão. Em resumo, uma pessoa que é muito medrosa, tá? Ela vai ficar mais suscetível a doenças, não tenham dúvida disso, né? Por quê? Porque o corpo dela vive no perigo, vive no modo alerta, vive na sobrevivência. Então, ela nunca vai ser uma pessoa relaxada. Então, se tu perguntar para uma pessoa dessas, normalmente ela vai dizer assim, se tu perguntar qual é o maior sonho da vida dela, ela vai dizer, ai, ter paz, ter tranquilidade. Porque quem vive sempre nesse alerta ela é uma pessoa mais endurecida, entre aspas, porque ela faz mais contraturas. Ela, né, ela é uma pessoa que ela vai ter problemas digestivos, ela vai reclamar que acorda cansada. Então a gente tem que sempre ficar ligado nisso. O organismo passa a priorizar sobrevivência imediata e deixa em segundo plano funções como reparação, regeneração, digestão profunda e a defesa imunológica equilibrada. Claro, ele quer sobreviver, o resto é perfumaria, né? Se tu tem que viver, o resto é bobeira. Então, por isso que a gente precisa sempre estar olhando para a questão de ansiedade, medo, insegurança. Hoje em dia, assim, ó, o que mais tem são pessoas ansiosas no planeta. Aí a gente pensa assim, mas meu Deus, por que que tem tanta gente ansiosa? Na verdade, sempre teve, mas agora a gente tem um plus, que é essa coisinha linda aqui, que todo mundo tem uma delas na mão o tempo inteiro, jogando milhões de informações.
um monte de coisa, às vezes, que vão fazer baixar nossa frequência, porque a gente está olhando coisas tristes, tragédias e não sei o quê. Tu abre o Instagram, aparece de tudo que é coisa, desde cachorrinho, que é coisa mais fofinha, bonitinho, que tu fica feliz e aumenta a tua frequência, até tragédia. Então, dependendo do que a gente está consumindo também de informação, a gente está baixando o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a gente vai começar a ficar com medo. Eu me lembro que na pandemia, eu fui uma pessoa assim, ó, que eu sempre me trabalho muito com os florais, eu tenho terapeuta também, porque todo terapeuta precisa ter seu próprio terapeuta, né? Porque a gente precisa de alguém para nos dar esse suporte também, ver de fora. Então, assim, eu tava super bem. Era ligar a televisão e ver as tragédias anunciadas. Quando daqui a pouco eu tava com medo. Eu disse, gente, por que que eu tô com medo? É por causa da informação que eu tava absorvendo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente absorve, não só de alimento, mas principalmente de informação. Inclusive, assim, ó, nunca esqueçam que nós somos 70, aproximadamente 70% de água. Quem já viu o experimento do Dr. Masaru Emoto sabe que quando ele deu informações de amor, de frequências altas para a água, ela criou cristais perfeitos, bonitos, né? Coisa mais linda, um arranjo lindo. Quando deu informações de baixa vibração, como raiva, xingamentos, etc., essa água ficou toda disforme. E nós somos 70% água. Então, todas as informações que a gente recebe no, né, no nosso campo faz as nossas águas vibrarem numa frequência alta ou baixa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente consome, literalmente. Então, por isso, emoções como medo, ansiedade e insegurança não ficam apenas na mente. Quando persistentes, elas criam um ambiente fisiológico de alerta que pode enfraquecer a capacidade natural do corpo se proteger. E isso aqui é fato, gente. Não tem erro. Vocês podem ter certeza disso. Aí eu trouxe para vocês uma fórmula, que é uma fórmula pronta do sistema Saint-Germain, que eu gosto muito, e a gente pode indicar para todo mundo sem nenhuma dúvida, que é a fórmula autoestima e vitalidade, que ela é composta de algumas essências aqui que eu vou trazer a descrição para vocês, tá? Mas o que que acontece? Quando a gente aumenta a autoestima dessa pessoa, ela se sente mais segura, ela tem menos medo, ela vai ter mais vitalidade. Então, essa é uma fórmula muito bacana para quando a gente precisa dar um up no sistema imunológico das pessoas. Então, assim, não tem a possibilidade de fazer uma anamnese completa na pessoa, conhecer todo o histórico dela. Essa fórmula aqui é uma cartinha na manga maravilhosa que o sistema São Germain fez para nós. Então, assim, eu sou super fã, é uma das fórmulas que eu mais indico quando a pessoa não quer fazer uma consulta, só pede uma dica. É assim, ó, essa aqui é maravilhosa. Inclusive, assim, já tive clientes que estavam doentes, doentes com gripe, tá? Com gripe, que não podiam nem vir para o consultório, não estavam nem com astral para fazer uma consulta online. E aí eu disse assim: faz o seguinte, começa a tomar a fórmula autoestima e vitalidade. Eu gosto também de fazer associações com própolis e com óleos essenciais quando é necessário, tá? E vocês podem fazer isso. Eles fazem uma sinergia maravilhosa, assim, ó, tu consegue aumentar a eficácia muito quando tu faz as associações certas. Então, eu gosto muito assim de autoestima, vitalidade e própolis verde. Eu já percebi que a pessoa responde muito bem e rapidinho ela consegue sair daquele quadro gripal. Então é bem bacana vocês terem, né, essa informação. Ah, posso dar junto? Pode dar junto até no mesmo copinho de água. Pingou as gotinhas do floral ali, pingou as gotinhas do própolis, toma. E aí o própolis não vai tomar 4 vezes por dia, toma normalmente duas quando tá muito ruim. E se é só para manutenção, toma uma vez por dia. Uma média de 30 gotinhas se for um adulto. E se for criança, 10 gotinhas, 15 gotinhas. Então eu gosto muito de fazer essas associações. Então vamos lá. Nessa nossa fórmula, agora vamos destrinchar ela, né? A gente tem Allium. Allium é uma essência fantástica que vai trabalhar a questão de proteção, fé, determinação. Vai atuar no esgotamento físico e psíquico. Quem conhece
as essências do bar, ela tem um quesinho do Olive, tá? Então, quando a pessoa tá com esgotamento físico e mental, emocional, o Olive é a essência indicada lá no bar. Aqui a gente tem o alho. Ele vai ajudar a devolver calma, discernimento e fortalecimento diante de influências externas. Então, ele é realmente um protetor. E a gente sabe, né, que na fitoterapia o alho, ele ajuda a melhorar nosso sistema imunológico, a nos trazer, promover saúde. A gente tem aloe. Aloe, ele trabalha a baixa autoestima. Aloe é um floral também para aquelas pessoas que se sentiram traídas, seja porque realmente houve uma traição, sei lá, num casamento, ou porque aconteceu alguma coisa que ela não esperava nunca daquela outra pessoa, não necessariamente de uma traição carnal e tal, mas que ela não esperava. Então, qualquer tipo de traição, né? Ela ajuda muito, ela faz essa pessoa se reerguer quando se sente traída. Então, ela vai trabalhar a baixa autoestima, angústia, sensação de depreciação. Ela vai ajudar a pessoa a se estruturar e enxergar, né, o que está acontecendo e enfrentar situações difíceis, especialmente ligadas à traição ou doenças crônicas. Então, isso aqui, quando eu vou atender alguém que a pessoa me diz assim, ah, eu fui traída pelo meu marido, ou pelo namorado, enfim, é a essência, é a primeira essência, assim, que eu já penso e boto na fórmula que isso daí dá um, faz a pessoa se sentir inteira de novo. É incrível. A arnica silvestre, ela vai trabalhar a autocura, né? Reconstrução e fortalecimento do eu. A gente diz que ela é a super bonder dos florais, porque ela, né, faz a gente fortalecer o nosso eu, saber quem a gente é, ficar realmente assim inteiro. Indicada para alma ferida, traumas físicos, choques, acidentes, cirurgia, abusos, injustiças e fechamento de rombos na aura. Então, assim, quando eu sei que alguém vai passar por uma cirurgia, eu já entro com a arnica silvestre antes. A gente pode dar essa essência, por quê? Porque a recuperação dessa pessoa vai ser muito mais rápida depois. E aí depois ela continua. E o que que seria um rombo na aura, Jana? Então, um rombo na aura, vamos supor que tu passou por uma anestesia. A anestesia faz uma dissociação, para a gente não sentir dor, da nossa alma do nosso corpo. Por isso que a gente não sente a dor. Então, quando a gente sai da anestesia, a gente reencaixa. Vamos pensar que são dois corpos, né, que são encaixados, e na anestesia eles meio que separam um pouquinho. Quando passa o efeito, deveria encaixar perfeitamente. Às vezes não acontece isso perfeitamente, a pessoa fica até meio avoada um pouco depois das anestesias, né? Então ele, cluc, ele vai fazer com que isso cole. E também quando tu sofre algum corte ou qualquer tipo de trauma que machuque até fisicamente a pessoa, tá? Então isso daí vai fazer um rombo na nossa aura e isso permite com que energias e frequências que não são nossas acabem interferindo na nossa própria. Embaúba trabalha mágoas profundas e ressentimentos. Fortalece o coração, regula batidas cardíacas e auxilia padrões que a pessoa adoece ou se paralisa por guardar mágoa. Então, essa aqui é a essenciazinha que trabalha, assim, a pessoa que tá realmente magoado, tá triste com alguma situação e tá guardando aquela mágoa. É aquela pessoa que daqui a pouco não conseguiu processar aquela informação, não conseguiu perdoar, então ela guarda aquilo. E isso também é uma emoção que baixa muito a nossa frequência. Gerânio. O gerânio vai trabalhar a depressão, ansiedade, dispersão e falta de presença. Então, ele vai trazer a pessoa pro aqui e agora, né? Ela tá inteira ali. Então, aquela pessoa que precisa, daqui a pouco tá prestando atenção no momento atual, sabe? Que, que tem tendência a ficar viajando, tá sempre lá no mundo da lua. O gerânio, ele traz pro aqui e agora. Então, ele favorece a atenção, o equilíbrio hormonal e o fortalecimento imunológico. Então, uma essência muito bacana. Gloxínia. A gloxínia está aqui porque ela traz uma organização mental e priorização. Então, se a gente precisa que a pessoa tenha vitalidade, não tenha medo, a gente precisa com que ela se priorize, ela se cuide. Então,
A Gloxina faz esse trabalho, né? Então ela vai ajudar quem tem baixa autoestima por excesso de tarefas, sente que não vai dar conta ou precisa organizar melhor estudos, trabalho e novos começos. Então, assim, eu sou super fã dessa essência para aquelas pessoas que gostam de procrastinar, que não se priorizam, que botam toda a família na frente delas próprias. Então, assim, eu fiquei doente porque eu tava frio, eu providenciei roupinha para todo mundo, eu acabei ficando por último, sabe aquelas coisas de mãe? Então é isso. Goiaba. Goiaba é uma essência que trabalha medos, medos concretos, medos indefinidos, medo de perder o controle. Eu digo que a goiaba é o 3 em um, né? Fazendo um paralelo lá com Bach, é tipo Mimulus com Aspen e com Cherry Plum, tudo junto, né? Então é o combo. Então ela vai trazer coragem, força interna com equilíbrio e estabilização emocional em situações de pressão. Então, se a pessoa está no momento que o corpo está entendendo que ela está em modo sobrevivência, a gente precisa fazer ela relaxar. Então, vamos liberar esse medo e tirar essa pressão de cima da pessoa. Gracilis atua em traumas de vida difícil, estados de fraqueza e sensação de sobrevivência. Ela vai energizar órgãos, ela ajuda a oxigenar as células, fortalece a vitalidade, circulação e promove a reorganização do ser. Gracilis é uma essência fantástica e a palavra-chave dela é reorganização. Ela faz com que as nossas células funcionem como elas nasceram para funcionar. Então, ela ajuda muito. Inclusive, assim, pessoas que daqui a pouco têm algum tipo de câncer, Gracilis é uma essência que vai ajudar aquela célula a lembrar para que ela nasceu, né? Então, é uma essência muito bacana também e tá aqui para trazer essa questão da vitalidade. O ipê roxo. Ipê roxo é o tônico floral, né, da vitalidade. Inclusive, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o ipê roxo. Não no caso da forma, mas tem alguns casos, às vezes, que a gente acaba indicando ipê roxo até na solução estoque, principalmente pessoas com câncer. Por quê? Porque a pessoa começa a tomar aquilo ali, ela vai mobilizando força e ela vai conseguindo se recuperar. Só que daqui a pouco ela não consegue mais dormir. Então, que não é o caso aqui, mas no caso do protocolo de uma pessoa com câncer, a gente acaba dando ipê roxo puro, e aí a pessoa, a gente sabe que tá na hora de interromper, na hora que a pessoa começa a não conseguir mais dormir. Então, ele vai trabalhar estresse, cansaço, força interna, potencial de cura, esperança e fortalecimento do eu para não se deixar influenciar. Porque também quando a gente sofre influências, né? Se a influência não é boa, a gente pode baixar nosso sistema imunológico, né? Porque isso pode também nos trazer um pouco de medo, tensão. Melissa. A melissa, gente, é uma essência que ela vai trabalhar a nossa criança interior. Ela vai fazer com que a gente lembre como é que enxergar o mundo através dos olhos de uma criança que um dia já fomos. Então, ela faz a gente resgatar aquela alegria da criança, né? Então, é uma essência muito bacana. Então, ela vai trabalhar alegria, entusiasmo, disposição perante a vida, também a questão da tristeza, ansiedade, angústia, para pessoas hipocondríacas, né? Parar de achar que tem que ficar tomando milhões de remédios e tal e perda de capacidade de almejar felicidade. Então, a gente diz que assim, ó, são as gotinhas da felicidade, a Melissa, que ela vai trazer esse entusiasmo, né, da criança que tem alegria, que enxerga tudo bonito. Mimosinha. A mimosinha trabalha timidez, medos e dificuldade de articulação, tanto das palavras quanto das questões da vida. Inclusive, na questão das palavras aqui, só para falar um pouquinho, crianças que têm dificuldade de fala, mimosinha é uma das essências que a gente usa para ajudar a articular melhor essas palavras. Então, aquela criança que fala, tem a língua presa, que fala, troca o R pelo L, tá? Então, mimosinha é uma essência que vai nos ajudar. Ela é muito boa na questão de edemas. Então, assim, tem um pessoal que descobriu que era bom para edema, mulherada, né? Mulherada é terrível. E aí fazia botox, fica inchadinho no primeiro dia,
estavam passando mimosinha para não ficar inchado. Então, ela funciona realmente também para isso, tá? Então, ela aparece associada às articulações, dores, edemas e retenção. Pessoas com artrite, artrose também podem usar mimosinha. Então, é uma essência que é muito boa. Então, ela trabalha a timidez. Timidez nada mais é do que medo. Então, ela tá bem indicada aqui nessa forma. Oliva de Fátima. A oliva de Fátima, ela é meio que parecida com o nosso Olive do Bar, né? Então, ela vai trazer uma revitalização intensa, vai trazer a energia vital, entusiasmo, perseverança. Ela ajuda a ativar forças vitais em momentos de pressão e seguir o propósito divino. Eu indico oliva de Fátima quando eu preciso, assim, a pessoa precisa ter energia para dar conta de alguma coisa, tá? Então, quando a pessoa só precisa de energia, na maioria das vezes eu acabo optando por Olive. Mas quando ela tem todo uma história que depende dela, eu acabo optando pela Oliva de Fátima, porque ela tem essa pegada de nos mobilizar essa força para tu conseguir realizar um propósito. Sapiento. O sapiento, ele é um floral de maturação. Então, é um floral maturativo e tônico mental. Então, ele vai trabalhar em maturidade, inspiração, sabedoria, impotência perante a vida, o fortalecimento da energia masculina interior. Ele tá aqui mais pela questão da autoestima, né? Porque quando a pessoa começa a se sentir mais maduro, mais inspirado, começa a confiar mais em si, aumenta a autoestima dessa pessoa, por consequência, a gente aumenta a frequência dela. Então, a gente vê que tá tudo sempre muito ligado. Triunfo. O triunfo ele trabalha padrões de negatividade, materialismo e desequilíbrio entre os hemisférios cerebrais. Então, assim, ele é um floral muito bacana para quando a gente tem, né, doenças neurológicas degenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, na questão do aprendizado, crianças com dificuldades no aprendizado. Então, porque ele faz essa integração dos hemisférios cerebrais. Então, ele facilita, né, a elaboração de tudo que se aprende. É uma essência bem bacana. Então, temos também a tuia. A tuia é outra essência que trabalha muito a questão da autoestima, né? Mas ela trabalha a autoestima num outro aspecto, que é aquele aspecto assim, tenho baixa autoestima porque eu tenho uma culpinha lá atrás. Na verdade, assim, todos os pinheiros, tá? Eles têm uma associação com culpa. Então, todos eles vão trabalhar ancestralidade, todos eles vão trabalhar a culpa. A gente tem, por exemplo, o Paine no bar, que também trabalha a culpa, é um pinheiro, né? Então, só que aqui a gente está trabalhando uma culpa inconsciente e comportamentos destrutivos. Pessoa, às vezes, com doença autoimune, às vezes não, sempre, ela tá se autodestruindo, tá? Então, tuia é uma das essências que a gente vai escolher para essa pessoa. Por quê? Porque ela vai ajudar a pessoa a parar de se autodestruir. Então, ela ajuda a alinhar a pessoa aos propósitos mais elevados e sair da estagnação. Então, assim, uma essência bacana também para aumentar essa questão da autoestima e também a vitalidade. Unitatum trabalha a rejeição, desamparo, dor da alma e falta de aceitação. Atua em padrões de abandono, rebeldia, falta do pai e conflitos com figuras de autoridade masculina. Hoje em dia, a gente já tem a informação de que crianças que não conhecem o pai ou não conviveram com o pai ou tiveram o pai, mas o pai era ausente mesmo dentro de casa, elas têm um grande problema de autoestima. Tá? Então, o unitato é uma essência importante por essa questão, porque o unitato ela trabalha a nossa relação com o nosso pai. E aqui a gente entra num outro nível, que é trabalhar com a questão com o nosso pai interno. Então, pode ser que eu nunca tenha conhecido meu pai, mas quando eu tomo unitato, é como se esse pai tá dentro de mim, então tá tudo bem, sabe? Relaxo e tá tudo certo. Então, é nesse nível que o Unitatum vai entrar para trabalhar a gente. E aí, logicamente, vai aumentar, né? Melhorar nosso sistema imunológico.
A gente sabe que crianças que foram abandonadas têm muito mais chance de ter doenças de pele, né? Justamente por conta da questão da rejeição. Então, o Nitaton ele entra nessa questão aí da rejeição, né? Não se sentir rejeitado. Vitória. A Vitória trabalha autenticidade, sentimento de inferioridade, falta de opinião própria e autoaceitação. Gente, eu adoro dar essa essência para adolescente. Ainda ontem eu atendi um adolescente, foi uma das essências que foi no buquê dele, porque precisava, sabe? A gente blinda esse adolescente para ele saber quem ele é, que ele não precisa ser uma Maria vai com as outras, né? Então é uma essência bem interessante para adolescentes. Então, ajuda pessoas fechadas ou que se moldam demais aos outros. Então, é a essência do Maria vai com as outras, né? Então, para deixar de ser. E ser autêntico, né? Na sua história, nos seus valores. E agora vamos falar um pouquinho, né, da questão da composição da fórmula floral. Quando a gente tem um equilíbrio emocional, a gente também vai ter um equilíbrio físico. Por quê? Porque se a gente está no desequilíbrio do nosso emocional, o nosso corpo vai ter que nos mostrar de alguma maneira. Ele não fica quieto. Ele precisa comunicar. Como é que ele comunica? Do jeito que a gente consegue entender, somatizando no nosso corpo. Então, por isso, a importância da gente entender um pouquinho da psicossomática. Porque quando a gente entende o que que o nosso corpo está tentando nos mostrar emocionalmente, a gente consegue entrar com os florais lá e atuar nisso, né? Então, assim, o caderno de fórmulas, ele foi todo, essas fórmulas foram todas baseadas nessa leitura, tá? Então, assim, por isso que eu não tô nem aí. Se o pessoal vem, quer me criticar, eu não tô nem aí, porque eu tenho resultados e é o que me interessa, eu sei o que eu tô fazendo. Tá? Eu não me sinto, ai, eu estou fazendo uma coisa errada. Não, eu acho que eu tô fazendo uma coisa muito certa, porque eu tô viabilizando que mais pessoas usem os florais, ao invés de ficar caindo na indústria farmacêutica. Gente, eu sou farmacêutica, tá? Então, assim, eu sei bem o mal que os medicamentos podem fazer quando não são necessários. E, infelizmente, as pessoas têm a tendência a usar mais medicamentos do que o necessário. Essa é a tendência. Pode ser que nesse grupo aqui, que é uma bolha que já pensa diferente, isso não seja uma verdade. Mas se a gente olhar para as pessoas que a gente conhece fora desse círculo, a minha mãe tem uma necessaire que eu acho que ela gasta R$ 2.000 em farmácia por mês. Eu fico escandalizada, porque cada médico que ela vai dá uma coisinha diferente. E eles não param para olhar e otimizar aquilo ali e ver se não vai ter interferência. Agora, se a gente conseguisse transformar aquela necessaire de R$ 2.000 em medicamento em uma necessairezinha só com o necessário e ela trabalhasse o emocional que está desequilibrando todo o resto. Seria fantástico, não seria? Só que assim, ó, santo de casa não faz milagre, né? Então não adianta eu falar, né? Infelizmente, eu isso daí eu não consegui mudar. Mas seria maravilhoso. Então a gente precisa sempre pensar, né, nessa questão. Desequilibrou emocionalmente, vai desequilibrar o físico. Não tem como. É regra. Tá? Então, quando a gente trata as raízes, os medos e os traumas, logicamente a gente vai diminuir sintoma. Então, assim, não é milagre, é a observação do que o corpo está nos mostrando. Simples assim, não tem. Eu gosto muito da terapia floral porque ela é simples. A gente conseguindo entender, né, os pilares que a gente vai trabalhar, é só raciocinar em cima disso. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu desde o começo, eu estudo os florais desde 1992. Desde o começo eu sempre defendi muito que a gente tem que desmistificar um monte de coisa que o pessoal fica propagando sobre os florais e que não é uma verdade. E que eles ainda têm a cara de pau de dizer que foi o Dr. Bach que falou. E se a gente pegar e ler todos os escritos do Dr. Bach, a gente não vai encontrar, porque não está escrito. Não está escrito. Então as pessoas fizeram suas interpretações como quiseram e saíram dizendo que era aquilo. Uma das questões é, o floral tem que ser sublingual. Se o floral tem que ser sublingual, então um spray de floral não funciona, certo? Um spray de floral funciona.
Se eu fizer um floral em spray e botar no ambiente, eu sinto efeito. Então, se o floral a gente está trabalhando com um remédio vibracional que vai trabalhar no nosso campo energético, que vai modificar a frequência vibratória das nossas águas, das nossas células, né, que está na água. Mas ele não vai entrar no na nossa corrente sanguínea para entrar no receptor sanguíneo para fazer o efeito. Por que que eu tenho que botar sublingual para chegar mais rápido na corrente sanguínea? Não é esse o caminho que ele faz. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a parar e pensar um pouquinho no que estão repetindo, feito uns papagaio, para ver se faz sentido ou não faz sentido. Outra questão é, a quantidade máxima é 6 ou 7 essências. O próprio Dr. Bach tinha fórmulas com 9 essências. Só que o repertório do Bach são 38 essências. E ele falou sobre 6 essências quando ele tinha 12 curadores. Ele não tinha nem os 7 auxiliares ainda, quanto mais os 38 essências. Então, assim, são questões que a gente tem que começar a parar, olhar com carinho e pensar assim: faz sentido isso aí que o pessoal tá propagando, feito um papagaio e botando na conta do Dr. Bach? Acho que não, né? E mais, o Dr. Bach era um cara, assim, ó, muito à frente do seu tempo. E eu tenho certeza que se ele fosse vivo hoje, ele ia estar fazendo diferente, várias coisas diferentes. Ele já teria criado muito mais essências, ele estaria fazendo sinergia. Ele ia estar fazendo chover, gente, porque o cara era muito à frente do seu tempo, assim, eu não tenho dúvida disso. Entende? Então, assim, a gente tem que parar e olhar um pouquinho para isso. E falando um pouco do método multiflorais, que foi um método que eu comecei a desenvolver na clínica, que é fazer as sinergias, né? Mas baseado em 3 pilares, que é personalidade, circunstância e a almofadinha. E aí vocês vão dizer, tá, Janela, que negócio é esse? A gente precisa entender qual é a personalidade que a pessoa tem, qual foi o desequilíbrio que ela sofreu nessa personalidade inata dela, né, que ela nasceu, qual é a circunstância que ela está vivendo agora ou viveu até agora, e as essências que vão servir de apoio para as essências principais. Quando a gente entende isso, a gente consegue fazer uma fórmula eficaz e rápida. Aí o nosso cliente percebe resultado na primeira semana ou na segunda semana, na pior das hipóteses. E aí o que que acontece? Ele adere ao tratamento. Porque um cliente que vai precisar de um mês para sentir um efeito de um floral, ele não tem esse tempo. A gente vive na era do celular, nos mandando milhões de informações por minuto. Nossa mente, assim, ó, tá enlouquecida. Ela quer resultado, ela quer efeito, ela não quer esperar. A gente desaprendeu a esperar. Então a pessoa não tem mais paciência. Então ela precisa ver efeito. O caderno de fórmula nada mais é do que trabalhar a circunstância. Mas fica faltando a parte da personalidade e fica faltando a parte de almofadas. Mas com ele a gente já tem resultados maravilhosos. O cliente já toma o floral e já sente assim, nossa, fez diferença. Floral funciona. Então já fica mais aberto para daqui a pouco querer vir e realmente fazer uma consulta, porque ele viu o efeito. E até porque assim, floral errado, a gente não tem efeito, é água, né? Eu digo, floral errado é água. Então, se a pessoa diz, tomei floral, fez efeito, tomou floral errado, pode ter certeza. Aí, tomei o floral, me senti mal, tomou o floral certo, sem a almofada, sem a almofada certa. Então, quando a gente aprende essa tríade, a brincadeira fica legal, porque a gente consegue uns resultados muito bons, né? Então, a fórmula final ela nunca é genérica, ela atende às necessidades principais do cliente, simultaneamente trazendo uma melhora física imediata, tratando a raiz emocional da questão. Então, é isso que a gente quer. Trabalha a superfície, mas trabalha o fundo do iceberg. Não adianta trabalhar lá em cima e não trabalhar lá embaixo. Lá em cima, pelo menos, a pessoa vai se sentir confortável. Se tu trabalhar só embaixo, até ela começar a sentir um efeito, às vezes ela já desistiu. E eu aprendi isso a duras penas, porque quando eu comecei a estudar e aprender os florais com professores diversos, todos me ensinaram que eu tinha que ir na causa sempre. E aí demorava para fazer efeito muitas vezes.
E aí as pessoas às vezes não tinham paciência. Aí quando eu me dei conta que se eu trabalhasse circunstância junto com personalidade juntos, a coisa acontecia de forma melhor. E a pessoa aderia, eu tinha tempo de trabalhar o fundo do iceberg. Então, eu trouxe o de Saint-Germain porque, primeiro, para facilitar a vida de vocês, porque essa fórmula eu acho que é um coringa maravilhoso. Eu gosto muito, assim, ó, de usar as fórmulas de Saint-Germain junto nas fórmulas da pessoa, porque a gente pode usar a fórmula como solução estoque. Então, tu usa duas gotas da Sim. fórmula dentro da fórmula da pessoa. Então, assim, tem outra forma maravilhosa, gente, que vocês precisam usar. Usem, pelo amor de Deus. Fórmula proteção. A fórmula proteção, ela limpa o nosso campo e ela blinda o nosso campo. Eu comecei a levar mais a sério o sistema Saint-Germain, porque eu confesso para vocês que por muito tempo eu tive um pouco de resistência com o sistema Saint-Germain. Eu trabalhava muito com Bach, com Califórnia e com Bush e mais filhas de Gaia. Eu trabalho com 7 sistemas, Os tá? australianos, né? Os australianos. E o Saint Germain eu tinha porque outros terapeutas da minha região pediam, e aí eu tinha porque eu manipulava, porque eu tive a farmácia de manipulação e quando eu fechei fiquei com o laboratório, né? Então eu tinha o sistema Saint Germain, mas eu confesso pra vocês que eu não tinha muita conexão com ele. Até aí tudo bem. Aí o que que aconteceu? Eu fui fazer um curso do sistema Saint Germain por conta da professora que eu gostava da professora. E aí eu viajei para Curitiba, moro em Santa Catarina, viajei para Curitiba. Eu sempre ia um dia antes para chegar de dia, me ajeitar, passear no shopping, dormir cedo e acordar bem disposta. Tá, fui. Cheguei no curso de manhã, tinha dormido bem, tava tudo certo. E comecei numa abrição de boca e boceja, 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 boceja. Jesus, eu chegava a correr lágrima no olho. Aí uma colega minha, que já era minha colega de outros cursos, chega para mim, que trabalhava com apometria, disse assim, Janaína, e ela é curitibana, ela falou assim, Janaína, você compre a fórmula proteção porque você está sendo sugada. E eu olhei para ela e comecei a rir. Ela assim, não ria porque estou falando sério. Aí eu disse, tá bom. Aí eu comprei, porque tinha uma moça que estava vendendo os florais ali, e eu comprei uma fórmula proteção e até então eu nunca tinha tomado farmaproteção. Isso eu tô falando pra vocês de 2013, se eu não me engano, tá? Ou 2012 ou 2013. E tomei 2 gotas da fórmula proteção da solução estoque. Fez assim, ó, tum! Eu juro por Deus, eu senti que tinha feito um tum no cérebro. E eu fiquei bem. E eu parei de bocejar. Eu disse, gente, o que que é isso? Daí eu pensei, filho da mãe, tu fez isso comigo para eu prestar atenção nesse curso e dar valor às essências. Bom, eu não pisquei, né? Eu absorvi tudo que tinha naquele curso. E voltei assim, ó. Bom, agora eu vou mergulhar nesse negócio. Aí a coisa foi numa crescente que no final eu acabei sendo convidada para ser practitioner do sistema, tá? Eu não me inscrevi para ser practitioner. A Thalita me ligou e disse assim: estou com uma turma aberta. E não tem, aliás, aberta não, fechada, já tava, né, de practitioner, isso 2017. E eu quero que tu venha fazer. Desse, ah, tá. Quando? Semana que vem. Eu disse, tu tá louca? Ela assim, não, não tô louca. Te vira, vem. E assim foi. Ah, então, as coisas meio que aconteceram meio atropelado na minha vida, assim. Eu fui ser professora também da Healing por indicação, né, de uma outra professora. E aí a Healing me ligou dizendo, olha, tu foi indicada, que a gente quer saber se tu tem interesse, tarará. Então, minha vida, assim, ó, eu não tinha intenção de ensinar nada pra ninguém, gente. Mas as coisas foram, sabe? Quando tu entende assim, não, tudo bem, Deus, eu tô entendendo que eu tenho uma missão forte aqui. Então, vamos lá, vamos levantar as mãos, né, as manguinhas e vamos embora. Então, o proteção eu não parei mais de usar desde aquele dia. E vocês precisam usar. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro convivendo com um monte de gente, com gente bacana, com gente com tristeza, com gente com inveja, com gente de tudo que é jeito. Então a gente precisa se blindar. Então, assim, é uma essência não, é uma forma que eu também é muito comum eu botar nas fórmulas, né, das pessoas a fórmula. Então, 2 gotinhas da fórmula proteção. Ou então, pelo menos, alguma essência, né, de proteção para essas pessoas. Deixa eu mostrar para vocês a capinha.
como é que ela é, né? Tá, Sim, essa aqui é a pareceu. proteção. É, são assim, daí a outra é a fórmula autoestima e vitalidade, tem a fórmula integração familiar, são 17 fórmulas. 2 gotinhas por dia? Ou Duas 2 gotinhas não? gotinhas. Duas gotinhas. Não, Se não for tem horário. Horário que der. a hora que tu quiser. Eu acho assim que o melhor horário sempre é de manhã antes de ir pra rua. Mas pode ser na volta Entendi. também, se precisar. Se veio carregado, Vai, vai inclusive, que pega alguma coisa na rua. também pode. Então, gente, eu agora quero fazer um convite para quem estiver sentindo o chamado. Então, se vocês me autorizam. Normalmente, sim, no final das aulas eu convido para quem quer vir para a formação, quer, né, que quer aprender toda a minha metodologia, os 4 sistemas que eu trabalho. Dentro da nossa formação, a gente tem workshops temáticos, a gente tem toda a parte prática, toda a parte mão na massa mesmo, desde legislação, ética, etc e tal. Mas hoje meu convite para vocês é diferente, porque, é assim, na verdade, é um convite inédito. Nem as minhas alunas, a Rita tá aqui, é minha aluna. Acho que o Carlos, não sei se está aqui ainda, também é aluno. Tá ali o Carlos. A Neili também. Nem elas não sabem ainda. Agora, em agosto, eu vou abrir uma turma ao vivo de Saint-Germain, tá? Com certificado internacional, não, certificado internacional do bar. Com certificado oficial do sistema. São 9 encontros, tá? Então, vão ser Nossa, isso eu quero fazer. São 9 encontros, 2 vezes por semana, terças e quintas, tá? 2 horas cada dia, então 4 horas semanais, tá? Onde a gente vai esmiuçar as 89 essências e mais as 17 fórmulas, tá? Mas vocês conhecendo as 89 essências, fica fácil conhecer as fórmulas, né? Então, eu ainda não lancei, tá? O curso vai ser lançado possivelmente até o final dessa semana ou semana que vem. Então, eu queria convidar vocês, quem sentir, né, que é o momento de entrar, aprender mais sobre Saint-Germain e daqui a pouco, sei lá, quero começar a trabalhar com ciências de Saint-Germain, quero ser terapeuta ou não quero ser terapeuta, só quero conhecer para trabalhar com a minha família, enfim, ou para agregar alguma coisa, né, já na prática de vocês, aí no trabalho de vocês. Quem entrar daqui hoje, a gente vai dar um cupom de R$ 200 de desconto. O valor desse curso, tá? Ele vai ser lançado por 997. E quem tá aqui hoje e quiser, a gente vai dar um cupom de R$ 200. Então vai ficar 797, tá? Então vai sair menos. Então, assim, é uma oportunidade para se aprofundar. E aí depois, Jana, mas depois eu queria ir para a formação. Quem faz os cursos depois que ir para a formação, vem conversar, a gente dá um desconto. E aí, mas sempre é uma porta de entrada para a gente ter um conhecimento mais profundo de um sistema. Eu sei que muitas de vocês já trabalham com alguns sistemas, mas quando a gente aprende a combinar, fazer sinergia entre sistemas, é que a mágica começa a acontecer de verdade. A gente começa a ver resultado muito rápido. Então, assim, é muito legal, tá? É muito legal. Então, assim, não sei se alguma das alunas que está aqui quer falar alguma coisa, né? Que já está com alguma experiência em misturar os sistemas, já está aprendendo as sinergias lá comigo, mas, é assim, muda a nossa terapêutica. Quando a gente consegue trabalhar com mais de um sistema, com maestria, sabendo fazer as sinergias. Gente, a gente passa para um outro nível, tá? A resposta do cliente é muito mais rápida. Então, assim, eu indico que todo mundo que puder trabalhar com pelo menos 2 sistemas, faça. Pelo menos 2. Eu trabalho com 4 porque, na verdade, eu trabalho com 7, mas mais fortemente com 4. Por quê? Porque são os 4 que são mais fáceis de encontrar nas farmácias de manipulação, porque eu não trabalho só aqui em Garopaba, né, presencialmente no consultório. Eu faço atendimentos online. Hoje eu atendi um em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu sei que eu consigo todos os sistemas que eu trabalho. Tem 2 lugares que eu consigo. Mas tem lugares que eu não consigo, que eu consigo Bahia, consigo San Germão, que eu consigo Califórnia também, consigo Bush. Então eu acabei me aprofundando mais em ensinar esses, porque esses aí são mais fáceis. A Alaska, que é um que eu trabalho que eu amo, é super difícil de encontrar. Até em Porto Alegre é difícil de encontrar.
Você Pode podia falar. falar da formação também? Claro. Qual a dúvida que tu tens? Quer que eu Não, eu nunca direcione? ouvi você falar sobre esse curso seu, sobre a formação. Ah, então tá. A formação é assim, ó, ela te ensina do zero até tu ser um terapeuta capacitado, tá? Para ir para um consultório e fazer atendimento. Então, tu vai aprender lá anamnese, tu vai aprender os 4 sistemas florais, tu vai aprender a metodologia, né? O método multiflorais para tu fazer esses buquês. Tu vais aprender também todos os temas que mais caem, né? Que mais chegam nos nossos consultórios. Então, assim, os nossos workshops, eles são muito dinâmicos por isso, porque a gente traz temas que estão ali, né, caindo de maduro na nossa cabeça. Então, tu vai aprender, o que mais? Sim, mas você faz só presencialmente? Quanto tempo dura? Não, Como é que é? ele tem uma parte já gravado, tá? Então, todas as aulas que eu já dei estão na plataforma gravada, então todo mundo que entra tem acesso a tudo que já rolou. E a gente tem encontros semanais de 2 horas, às vezes 2 horas e meia, nas quartas-feiras, tá? Então, Não, já a sempre. quarta não. Eu tô É, quarta brincando é porque amanhã. terça e quinta para mim é péssima. Quarta-feira, tá? Eu já Amanhã nós tenho temos outro encontro lá compromisso. da formação. Então, assim, quando precisa, tem algum tema que eu não domino, eu trago professores habilitados para aquelas questões. Então, assim, a gente já teve aula com veterinário para falar dos florais para pets, a gente já teve um outro colega que veio dar uma aula de diagrama do bar. Então, eu vou trazendo pessoas com assuntos que às vezes eu não domino para, né, para enriquecer mais Enriquecer. nosso universo ali. Então, assim, é bem. Eu não sei, gurias. A Rosângela, tu queria falar alguma coisa? En- Então, tudo Tudo bem, tô com saudade de ti, Pois Rosângela. sumi. Mas assim, tô estudando, é porque os meus horários não estão dando certo para estar junto, né? Com as reuniões que você tá colocando. Mas assim, tô acompanhando as gravações e tal. Mas só para compartilhar, né, com as pessoas que estão pretendendo entrar, que é assim, muito bom mesmo esse curso. Então, assim, eu não estou atendendo ainda, né, Jana? Eu estou, assim, fazendo mais para os familiares, para amigos, para mim mesmo. Estou testando, eu gosto de fazer uns testes. E, assim, estou tendo muito êxito em muitos que eu já fiz. Então, por exemplo, eu fiz para o meu afilhado que tem déficit de atenção e está no ensino médio. E eu Uhum. fiz a fórmula de estudante para ele, né? Aquela fórmula, ele tomou. E ele conseguiu passar no vestibular aqui, né, em Olha que Goiânia, legal. de Goiânia. Passou agora, né? Mas ele não vai poder assumir porque ele está ainda no primeiro ano. Mas assim, foi um teste que ele fez, né? E ele tá indo muito bem, porque ele tem essa dificuldade de retenção, de atenção, ele dispersa muito. Então, assim, o floral acho que ajudou demais ele. Nós fizemos duas formas, né? Eu fiz 2 vezes para ele, ele tomou. E teve essa ajuda, né? Teve essa contribuição. Então, achei que foi, assim, válido. É, Então, não. menino, Não, assim, ó, quando a pessoa percebe melhora, ele não para de tomar floral. cara, ele Gente, por isso que eu exemplo. bato na tecla. A gente precisa mostrar resultado para a pessoa, senão a pessoa Uhum, não adere ao tratamento. E sim. aí, se a gente fica indo assim, Sim. não, eu vou só lá no fundinho, porque uma hora isso vai vir para a superfície. Fica, vai ver se o teu cliente lá, digitalizado aqui, que quer tudo para ontem, vai ficar esperando, gente. Não fica. A gente não quer ficar. Então, assim, para quem pretende, né, fazer, é super válido mesmo, porque a resposta é rápida. E é muito bom, muito bom. Eu tô sentindo na pele. Literalmente, né? Não, é incrível, gente, quando a gente sabe, né, conhece as essências, sabe fazer a sinergia, entende essas bases, não tem como não ter resultado. Olá. Oi, Carlos, pode falar. Então, acabou de cair a ficha aqui para mim agora. É, Tem umas 2 semanas que eu estou tomando minha forma floral, né? Que você passou para mim. E uma fala que eu tive para você, que apesar de eu ser um terapeuta floral de bar, né? Que eu conheci, que foi o primeiro curso que eu fiz, e de tantas outras técnicas,
eu não tinha tido ainda nenhuma experiência que mostrasse para mim mesmo que funcionava, né? Tá certo que com algumas pessoas eu tive um feedback muito bom. E aí caiu a ficha agora, que eu pedi justamente para trabalhar isso, essa insegurança, esse medo, né, de colocar o lado terapeuta para agir, né? Mas hoje a diretora técnica do local perguntou se eu não poderia fazer uma consulta com ela, né? E aí eu tô vendo agora que como eu fui assim, porque antes eu ia ter um pouco de taquicardia, eu ia estar inseguro, né? Para atender qualquer pessoa, imagina a diretora técnica. E agora eu vi como foi tão natural para mim. E assim, 2 semanas tomando floral, e eu acho que nas aulas também deve ter 1 semana e meia que eu estou assistindo as aulas da plataforma, né? Uhum. Então eu acho que tem aí a prova de que funciona. Funciona, funciona, gente. Eu não sou louquinha. Olha que legal. Eu não sou uma lunática que fechou uma farmácia de manipulação para ser terapeuta porque me bateu 5 minutos de loucura. Não foi. Floral, assim, gente, quando a gente entende o potencial deles, a gente não consegue mais abrir mão. Essa que é a verdade. A gente já pode trabalhar com óleos essenciais junto. Eu estudei aromaterapia também. Eu acabei não me dedicando à aromaterapia pela questão do custo. Eu comecei a trabalhar com aromaterapia em 2003, mas naquela época não tinha como. Eu acabei tipo assim, cara, não tem como trabalhar com isso aqui, porque o valor a pessoa não vai, não banca. É. Por isso que eu acabei me dedicando mais à terapia floral, até porque assim, ó, era uma coisa que eu já usava direto. Eu uso floral desde 1992, tá? Eu tinha 17 anos quando eu descobri os florais. E eu nunca mais parei de usar floral, né? Claro, tem umas temporadinhas que a gente não usa e tal, mas eu sempre tive eles. Eu comecei a estudar sobre Bach em 92. Quando eu conheci os florais, eu quis saber mais sobre aquilo, e aí fui atrás. Quem que é o tal do Dr. Bach? Né? Quem é ele na fila do pão? Mal sabia eu que estava na frente de um cara que foi autoridade, né, como médico na Inglaterra. Eu não tinha ideia naquela época. E aí eu fiquei assim, tipo assim, nossa, que absurdo isso aqui. O cara tá falando tudo que é óbvio, o Lulante, como é que ninguém falou isso antes? Mas só que não é, né? Não é tão óbvio. Até hoje não é tão óbvio. É óbvio para algumas mentes que estão mais abertas para absorver, né? Sabe? Então, assim, eu não consigo mais viver sem florais desde que eu conheci os florais, porque se eu conseguir fazer uma faculdade, entrar passar no vestibular, eu devo aos florais, porque eu era daquela criatura que ficava extremamente nervosa e dava branco, por mais que eu soubesse, eu não conseguia. Não conseguia. Esquecia tudo na hora da prova, era uma desgraça. Então, os florais que me ajudaram a passar no vestibular, inclusive. Então, como é que, sabe? A gente vê um defeito e vai largar? Não tem como. E assim, eu trato tudo, eu trato o cachorro, eu trato a criança, eu trato o idoso, eu trato a gestante. Cara, tu tem um negócio que é seguro para uma mãe gestando. E mais, essa criança já vai nascer com um upgrade. Porque se a gente vai trabalhando a mãe, a gente já tira todos os traumas intrauterinos dessa criança. Quer coisa melhor que isso? Não tem. Meninas, então é isso, tá? Fica o convite para quem quiser entrar para o curso online ao vivo do Saint Germain. Ah, o pessoal aqui do meu suporte botou aqui as informações, deixa eu ver. Tá? Então, quem quiser, ó, desconto, ela tá deixando um link aqui embaixo para um desconto que é para vocês, tá? De R$ 200, quem quiser fazer. Sim, pode pagar com cartão de crédito, não tem problema. Ela vai mandar no grupo ali o link e é isso, tá? Quem tiver vontade de vir para uma formação, que tem interesse em ou agregar, né, no consultório que se já é terapeuta, ou se quer, não sou nada de terapia, quero começar, estou pensando em ser terapeuta, vou sair do zero, nos chama ali no suporte, a gente marca uma reunião, eu explico para vocês detalhadamente como é que funciona, tá? Mostro a plataforma por dentro.
Porque assim, a gente tem que ter segurança quando a gente está entrando num lugar de formação, tá? Então eu gosto de deixar todo mundo muito seguro, ó. É isso aqui que tu vai receber, sabe? Para a pessoa não ter dúvida. Porque eu não tô aqui porque eu quero que botar o máximo de pessoas para dentro do meu curso. Não, não é nada disso. Eu quero formar terapeutas competentes e engajados, porque a minha missão está muito clara, é levar os florais para o maior número de pessoas possível nesse planeta. E eu estou fazendo isso, só que eu sozinha não dou conta. Então, é uma forma, né, de alcançar mais pessoas é ter mais terapeutas bons. Porque terapeuta limitado, que não pode isso, não pode aquilo, não pode outro, nananana, ai, gente, ninguém merece. Então, assim, vamos fazer diferente porque a gente consegue resultados muito bons. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, Oi, tudo bem. Jana, Oi, Sibélia, um prazer. Quiser um abrir teu prazer. vídeo? Primeiro dia aqui com você. Ai, que bom. Você sabe que eu estava louquinha para saber quem que dava o curso de Saint-Germain, de australiano, enfim. E eu fiquei enlouquecida quando eu vi que você engloba tudo isso. Eu dou tudo Minha isso. preocupação de não conseguir fazer a formação, porque eu gosto de, quando eu vou fazer um curso, eu gosto de fazer ele completo, formação completa e tudo mais. E um ano para mim, até falei no É suporte, um muito ano para pouco. mim é muito, é pouco, no sentido de, porque eu tenho esses compromissos, porque um ano dá para fazer, né? Mas é que eu gosto de ver, rever, anotar, então é aquela coisa de louco. E aí eu falei, eu vou deixar assim, eu vou fazer mais para frente. E agora eu estou ouvindo, porque caiu uma energia, eu fiquei indo e vindo aqui. E aí eu não sei, você falou alguma coisa que vai ter desconto, vai estar lá no WhatsApp? Vai estar lá no WhatsApp. O desconto é para o curso do Saint-Germain. Vocês também têm desconto na formação, tá? Todo mundo que adquiriu o caderno de fórmulas, eu tô dando um desconto se quiser entrar na formação, tá? A formação Eu queria. atualmente ela tá 3.500 para Uhum. quem tá aqui neste que vem nas aulas, que mostra interesse, né, de participar da formação, a gente está dando um desconto de R$ 500. Por enquanto Ó, ainda estamos conseguindo dar esse desconto, tá? Não sei quanto tempo a uhum. gente vai dar, mas enfim, por enquanto ainda tá acontecendo. E aí, então, eu sei assim, eu tô louca para fazer esses quatro sistemas, né? O bar eu já tenho uma noção, mas eu não ativo, eu só tô fazendo para mim mesma. Uhum. Mas assim, não te conhecia, até falei lá no suporte que no dia que eu te conheci, eu já comprei o caderno e aí eu comecei minha primeira vez aqui hoje, né? Porque eu Aham. comprei faz, acho que a semana passada. Então, para mim, eu não vejo a hora de poder fazer esses aí, que eu quero muito o Ai, assim, ó, Austrália. é assim, ó, é como se abrissem um baú e disse assim, ó, pode fazer tudo que tu quiser, que tu tem recurso. É isso. Então, eu acho eles muito completos, né? E você só vai fazer esse aqui de Saint-Germain, o É australiano, que você não assim, vai abrir? por enquanto, é porque assim, ó, eu sou professora oficial do BA e do Saint-Germain. Ah, tá. A Califórnia eu ensino, eu fiz 2 vezes o Practitioner da Califórnia, mas acabei não me habilitando para ser uma professora autorizada da Califórnia. Por quê? Porque tem um Hum, trabalho que não depende de mim, depende dos meus clientes. Porque eles têm que usar as fórmulas, têm que me dar o feedback, escrever de próprio punho, que aí é que barra tudo para eu mandar para o sistema lá enfim, e conseguir as avaliações. O que que acontece? Eu posso dar essa aula, só não vou te dar um certificado oficial da Califórnia. Mas não conhecimento precisa. eu tenho. E sim, ó, eu uso Califórnia desde 2000 e... A Yasmin nasceu em 2006, desde 2003. 3 anos antes, eu comecei a usar Califórnia. Não, 2004. 2004. É tempo, Quando meu né? pai É morreu. bem. Tá? Foi o ano que meu pai morreu, 2004. Com a morte do meu pai, eu fui para uma terapeuta que começou a me dar florais da Califórnia. Eu já conhecia, porque nas farmácias em Porto Alegre que eu tinha trabalhado tinha Califórnia, mas eu na minha farmácia só tinha Bar naquela época. Uhum. E alguma coisa de Saint-Germain.
Então, eu tomei a Califórnia em 2004 com a história do meu pai ter morrido para me dar um up. E ali, Uhum. sabe aquela coisa tipo assim, nossa, é sério? Eu tô sentindo o que eu tô sentindo com um floral, porque até então eu não tinha sentido a profundidade dos florais do jeito que eu senti com Califórnia. E É aí eu me isso. joguei a estudar a Califórnia, porque sou desse tipinho, sabe? Que quando eu gosto de um negócio, eu pareço a louca do negócio. Aí você quer saber? Se as pessoas que quiserem aprender comigo não se importarem com um certificado oficial do sistema, eu vou Uhum. ensinar e pronto. Mas aí, por que que eu tô te contando tudo isso? Porque assim, na formação eu ensino Bach, eu ensino Saint-Germain, eu ensino Califórnia e eu ensino Bush. Ainda Entendi. faço as comparações entre os sistemas. Quando que tu usa esse? Por que que tu escolhe aquele? Tá? Então eu Perfeito. traço esses paralelos todos. Quando eu faço curso separado, atualmente eu dou só Saint-Germain e aí o certificado vem lá do laboratório do Saint-Germain para vocês. Então vem um oficial. Mas quando vocês fazem dentro da plataforma, eu também consigo emitir o certificado oficial. Mas aí sai o certificado oficial com aulas online. E quando eu Entendi. faço esse outro, sai com ao vivo. Entendeu? Essa é a diferença. É. E aí Uhum. eu foco mais, e aí sim, a gente só olha para aquilo. Porque do contrário, daí tu faz na plataforma, tá tudo gravado, tu faz a hora que tu quer, tá? É. E o Aprenda, que é o do Bar, que eu sou professora habilitada pela Healing Herbs. Eu nem sei qual foi a última turma que eu dei do Aprenda, eu acho que foi 21 também. E aí depois eu comecei a mergulhar mais na questão da formação, porque eu comecei a ter que lapidar. E o que que eu fiz? Eu fui vendo as necessidades das alunas, o que que elas precisavam para trazer toda essa parte. E a gente chegou à conclusão que muito mais do que saber sistemas, elas precisavam saber diagnóstico. Como olhar Sim. para a pessoa, entender as dores da pessoa para trazer os florais para aquela situação. Então eu comecei a trazer muita aula de, por exemplo, de chakras, da parte dos setênios lá da antroposofia, né, da biografia Uhum. da antroposofia, a parte da nova medicina germânica. Então, tudo que eu fui estudando para conseguir fazer a leitura do ser humano para as alunas também fazerem isso, entendeu? Então, assim, eu trago muito essa parte também. A Então, parte a integrativa, parte, né? exato, A da holística, né? psicossomática. Eu estudei Uhum. muito psicossomática por anos, ainda estudo, né? A gente não para de estudar nunca, na verdade. Nunca, nunca. Então eu Mas trago muito assim, isso na formação, porque não adianta tu saber todo um repertório e não saber, tá, e agora? Como é é que eu... porque na realidade você acaba dando um curso e a gente sai formada de um monte de coisa, né? Porque não é todo mundo que dá um curso de florais e abrange tudo isso daí, Não, a que faz maioria dos parte cursos, da integrativa, né? sim. É porque a Mas maioria das pessoas dá o curso do sistema, e é do aquilo, ela sistema te dá só. repertório. Só que só repertório não faz o terapeuta ser terapeuta. E É. isso foi uma das coisas que a gente considerou, porque o que que aconteceu? Eu tive alunas que fizeram todos eles separados. Elas pagaram muito mais do que se Uhum. elas tivessem entrado na plataforma, Exatamente. né? Daí não É vale a esse o pena, problema. gente. Daí não vale a Uh-uh. pena. Aí eu sou mais fazer a formação, mesmo que não dê tempo, sabe? Mas assim, ó, na formação, o que que a gente faz? Tu entrou, tu pagou lá os 3.000, 3.500, enfim, Sim. tá? Aí, o ano que vem, quando tu tiver que renovar, tu não vai pagar de novo esse valor. Por quê? Porque tu já tá há um ano com a gente. Então, tu vai ganhar um desconto, tu vai pagar 50% desse valor, tá? Ah, Ah, Jana, tá, daí eu precisei ficar mais um ano. Então, a gente vai diminuindo. Então, no entendi. final, tu vai pagar um valor simbólico para estar ali junto na comunidade, tá? Porque a gente É ainda porque a gente tem a acaba. comunidade junto, que é o nosso grupo no WhatsApp, que, assim, ó, funciona 24 horas por dia de Uhum. sábado a sábado, né? Não tem dia ruim. Fim de semana, feriado, tudo não É. interessa. Então, que ali também é um lugar de muito aprendizado, porque as pessoas trazem seus casos e a gente ajuda a pessoa a montar a fórmula em cima dos casos que ela está nos trazendo. Então, É acaba maravilhoso. enriquecendo muito, né? E trazendo É porque segurança para o cada um terapeuta ali atuar. tem uma visão, né? Exato. Tem uma visão do que ela viu para tentar resolver a causa raiz aí, né?
E, de Exatamente. uma certa forma, esse desconto nas renovações faz com que a gente nunca te largue, né? É, tem gente que larga, porque acha que tá, não precisa mais, vai embora. Ô, Paola! Oi, Eu acho que a gente Sibélia, sempre, realmente não mesmo, dá vontade de largar, A viu? Paola tá comigo há anos, ó. Essa daí não me larga. Mas é mas porque eu sou dessas também. todo Eu dia tem sou algo dessas. novo para todo dia. Nós somos aquelas alunas vitalícias, mesmo não sendo do curso de acesso a vitalício, né? Não, a É, Paola começou comigo no quê? Foi no Saint Germain? foi no de Foi na passa. pandemia, né? Foi na pandemia. E Olha isso. Sibélia, cada dia que passa, a gente sempre está aprendendo. E tem aula toda semana, mas a gente aprende até fora da gente. É um grupo muito bom, as Então, meninas sempre levam casos e a gente está sempre aprendendo ali. E sabe uma coisa muito legal também, Sibélia, é que como a gente como terapeuta sabe que o ambiente de terapeuta é diferente do que a gente espera, né? Nem todo lugar a gente espera que as pessoas sejam mais unidas, né? Como terapeuta, é. e geralmente não é o que a Uhum, gente encontra nos cursos por aí. uhum, Mas na Jana realmente é um curso, ela conseguiu criar uma comunidade onde a gente realmente se ajuda. As meninas super incentivam mais Eita, travando. as tá outras, bom. sabe? Não tem aquela coisa, aquela competitividade besta, pelo contrário. As meninas estão sempre conversando, sempre se ajudam. Às vezes, se a Jana está ocupada, alguém vai lá, te dá ideias. Às vezes a gente é tão bom, porque assim, uma cabeça pensa uma coisa, várias cabeças ao mesmo tempo pensam muito mais coisas Uhum, legais. E às vezes eu isso. coloco uma fórmula lá, e às vezes, e tem também assim, né, Sibeli? As pessoas pensam assim, eu não tenho muito a contribuir, eu sou nova. Não é assim, a Rita tá aqui, não tá, Jana? Ou já saiu? A Rita já saiu. Já saiu. A Rita sempre falava assim, eu não tenho muito a contribuir. Nossa, a Rita entrega tanto, É o Tadinha. verdade. conhecimento que ela deixa. Então, assim, sempre tenho que contribuir. E às vezes algo que a gente não pensa, alguém foi lá e pensou e falou assim: olha, eu estou estudando esse aqui agora, eu lembrei dessa essência, e super vale a pena, É, super faz sentido. Então, assim, eu acho é. que é por isso que a gente não quer mais largar, porque o grupo que a gente tem é muito ativo, sabe? Muito de se ajudar. E a gente Uhum. não vê isso lá E, fora, né? e, de alguma forma, as outras terapeutas acabam também tendo o teu caso como um caso delas, que elas não estavam esperando no consultório delas, né? Põe a cabeça para funcionar, Isso. e se E aí fosse a gente tem uma, comigo, o que uma eu certa faria? bagagem. E aí a gente tem essa bagagem. Quando chega alguém, por exemplo, com psoríase, ele vai lembrar, nossa, já falaram sobre isso, tem o Green Essence, que é muito bom Isso, para psoríase, já fala é, sobre isso, opa, já vou colocar aqui na minha fórmula. Porque é uma forma de estudar muito ativa, mais do que ficar só lendo, né? A gente está ali realmente na prática, vivenciando, vendo estudos de caso. Então é muito, muito bom mesmo. Eu gosto muito do grupo. tá bom, muito obrigada, viu? Espero te ver lá também, Sibeli. Ah, se Deus quiser, dependendo de mim, eu já estou lá, só preciso me organizar aí. Vamos. Obrigada, meu amor. Na hora certa vocês veem, tenho Isso, certeza disso. Mas é bem isso, Jana. é Uhum, bem isso, é guria. isso. Coisa E boa eu ter queria vocês muito aqui. Califórnia, né? E o Bush, mas vamos ver o que você consegue fazer. Qualquer coisa, eu não sei como que eu fico sabendo disso. Tá, faz assim, ó. Qualquer coisa, nos manda mensagem ali no suporte. Tu deve ter Tá, falado com a Camila. eu acho que Tá, foi. com a Camila. Que a Camila me passa, qualquer coisa ela me passa o teu contato, a gente fala Tá, daí direto pelo meu WhatsApp pessoal, sem problema nenhum. tá, Um monte de tá gente já ótimo. não tem mistério. Tá, Meu muito. pessoal não tem mistério, todo mundo já sabe, todo mundo me chama, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho porque eu trabalho bastante, mas eu sempre respondo. Mas isso é bom, trabalhar bastante. Tá bom, É. Jana, eu te agradeço de coração, feliz por ter Obrigada, te menina. conhecido. Achei você uma Também. pessoa super acessível, coisa que tem coisas que a gente compra que a gente fala com Deus, mas não fala com a pessoa, né? É verdade. Já comprei vários desses. Então, Vários. ou inatingível, né? É, Entendeu? Não falo nem pessoalmente, mas a gente nota o quanto você é acessível, o quanto você é humilde, o quanto você é permissível ao contato com todo mundo. Então, isso daí é o que vale muito a pena. Tá bom, minha linda? Muito então tá, obrigada. prazer em te Boa noite conhecer, a Sibéria. todas. Boa noite.
Bom Meninas, descanso. alguém tem mais alguma questão? Senão vamos encerrar, né? Vamos dormir, senão a gente vai ficar aqui conversando. Olha, eu sou notívaga, eu fico aqui até as 2 da manhã fácil. Ah, Então, joia. meninas, uma boa noite, uma excelente semana para todas vocês. A gente bota as informações lá no grupo e nos vemos mês que vem, no próximo workshop, tá bom? Beijinho, boa noite para todas.